Você cursou mestrado em estudos bíblicos na Holanda, é isso? Exatamente. E você já citou, casado com uma holandesa, e vocês adotaram um menino e uma menina. E Exato. o Andrade me falou que o tema missão e adoção é algo muito caro para você. Então fala um pouquinho, aproveitando para agradecer ao nosso sócio Andrade aí. Valeu. Parte da minha experiência formativa e transformadora na Jocum em BH tem a ver com adoção, ou o que levou eu e a minha esposa à nossa experiência de adoção, que foi o fato de nós termos vivido e trabalhado dentro de um abrigo, né? Uma instituição, uma organização de acolhimento institucional que cuidava de meninas adolescentes que estavam em situação de rua, grávidas, e que não tinham para onde ir após o parto. Uau. Então, nós vivemos com elas na mesma casa, dividindo o mesmo banheiro por muito tempo até. E esses bebês mudaram a minha vida, né? Esses bebês me levaram a questionar muitas dos meus valores como seguidor de Jesus, o que isso significa. E me fez questionar muito da minha perspectiva do que é uma família ideal. Acho que a minha esposa, antes de mim, já tinha muito forte a vontade de adotar, mas a partir daquela experiência específica, nós, como casal, decidimos que nós iríamos formar a nossa família a partir da adoção. E como que isso entra nessa... Bom, se você trabalhar um pouquinho na sua cabeça, já dá para entender a adoção e missão a partir dessa minha experiência. Mas, para mim, a vida como família adotiva é uma experiência missional, no sentido de ser uma experiência de internalização da história do Evangelho na nossa família, né? Uma história de sofrimento, uma história de muitas dores, mas também uma história de muito amor, de muito compartilhamento do sofrimento do outro, a fim de não salvar, nós não salvamos ninguém, mas a fim de vivermos uma experiência da presença de Deus e do cuidado de Deus nesse compartilhamento da dor, no acolhimento da dor do outro para dentro de nós, a fim de formarmos uma relação de amor e cuidado. Então, eu vejo na experiência da adoção essa internalização do Evangelho, mas que deve sempre ser ampliado. E daí muito daquilo que eu pesquiso, escrevo sobre hospitalidade divina, a ideia de que a nossa vida, a nossa experiência no mundo é uma experiência de acolhimento por parte de Deus, de um cuidado de Deus a fim de nos tornar seus próprios filhos por meio de Jesus Cristo. Então, por aí vai a missão e a adoção. Lindo demais. Ou seja, essa adoção, ao contrário do que normalmente ocorre... Normalmente não, normalmente não é uma boa palavra. Do que ocorre muitas vezes, o casal cogita adotar quando um dos dois tem problemas. Dá tudo errado. Isso. Então, sobrou alguma opção. Vai lá e adota. Sei e tal. Não foi nada disso. Não foi. Tem um elemento de nós nunca termos engravidado, nunca fomos atrás para saber por quê, mas a partir do momento que a gente percebeu que tornar a adoção como um plano B ou como a última opção de formar família não fazia sentido de acordo com aquilo que nós criamos e da experiência que nós tivemos, a gente decidiu, então, essa é a hora, não tem que esperar, não tem que ver o que vai acontecer, vamos fazer isso agora. Agora, Caio, uma coisa que me chamou a atenção enquanto você falava, boa parte dos religiosos ou dos cristãos, incluindo aí também os católicos, não, todo mundo é pró-vida, anti-aborto, mas esse tipo de trabalho de acolher moças grávidas, adolescentes grávidas, isso raramente é divulgado.
Eu várias vezes já abri nas minhas redes sociais após criticar esse tipo de ativismo que eu considero assim um ativismo perverso quase, porque acabou de engravidar de um estuprador e ainda você vai ter que ser penalizado para cada vez que você olhar, você lembrar que é fruto de uma violência e tal. Como que é tem muitos lugares no Brasil que fazem esse tipo de acolhimento para moças grávidas? O acolhimento específico de adolescentes grávidas é realmente muito difícil, né? Eu não conheço em São Paulo ou no Brasil um trabalho que esteja sendo feito para isso. Repúblicas para adolescentes e jovens em situação de risco, pouquíssimos trabalhos. Então, o que a gente vê é essa noção de a gravidez como punição por imoralidade sexual, em vez de pensar numa esfera mais ampla do porquê que a gravidez na adolescência acontece. Por que uma adolescente se coloca numa situação de risco para engravidar e não ter condições depois de cuidar dessa criança. A gente pensar nesse aspecto mais amplo a fim de ser a rede de apoio que essa menina não teve, a fim de que, se ela desejar permanecer com o filho e cuidar dele, ela vai ter as condições necessárias para isso. Para mim, por muito tempo, essa noção de que, a adoção não deveria existir. Se as coisas fossem como deveriam ser, a adoção não deveria existir. Mas as condições não são como deveriam ser e a adoção precisa acontecer. Mas por muito tempo eu não considerei esses dois braços de missão pensando em adoção, que é a adoção, obviamente, mas também o suporte e o cuidado das meninas adolescentes ou de mulheres em situação de risco e vulnerabilidade, a fim de que elas não precisem abandonar os seus filhos ou abrir mão do cuidado dos seus filhos, porque simplesmente elas não têm condição para isso. Então, esses dois braços é um pouco antagônico ou paradoxal. Eu quero defender muito a adoção e colocar a adoção como uma prioridade entre os evangélicos, ao mesmo tempo em que eu gostaria muito que a igreja evangélica se envolvesse com o cuidado de meninos também, mas muito mais de meninas adolescentes, a fim de que a gravidez de risco não aconteça a ponto de chegar ao abandono do filho, porque o abandono é um trauma que a adoção não vai resolver. Isso envolve, Will, colocando você na parada, inclusive da Maris. Então, isso envolve inclusive a justiça, porque tem um caso de uma criança, uma pré-adolescente, salvo engano, talvez 11 anos, alguma coisa, que está na sua segunda gravidez, o que é um risco por assim, abuso. Por abuso, e o juiz não deixou ela fazer o aborto previsto na lei. Ou seja, assim, e a menina está lá já com a cabeça, enfim, absolutamente despreparada para ser mãe. Então, esse tipo de justiça, ou como você citou, a Jezabel aí, fazer piquete na porta do hospital para proibir a adolescente, sem que tenha nenhum tipo de mobilização em torno de tantas adolescentes que tem por aí. Então, todo mundo sai aí falando mal do baile funk, etc., etc., mas não pode receber educação sexual na escola. Isso é coisa de progressista. Então, assim, lindo que você mostra, para usar mais uma vez, como eu estou lendo a Bíblia esse ano, um caminho sobremodo excelente. Já denunciou qual é a tradução que você usa. A que eu estou lendo esse ano, pelo menos. Lindo, Caio. Nossa. Qual a idade deles hoje? O Micael está com 8 anos, 8 anos e a Ruth está com 5. Com 5. E vocês adotaram, eles eram? Eles eram bebês. Micael estava com 7 meses e a Ruth com 11. Olha só. Mas adotamos separadamente, né? Sei. Primeiro o Micael, depois a Ruth.
Que coisa linda, que coisa Lindo linda. demais.